Quero começar oferecendo a você um truque simples, sem tecnologia, que exige apenas uma coisa: que você mude sua postura por 2 minutos, mas antes de explicar, quero que você faça uma pequena avaliação do seu próprio corpo. Como você está sentado ou em pé agora? Quantos de vocês estão se encolhendo, se fazendo menores? Talvez você esteja curvado, com as pernas cruzadas ou os tornozelos presos. Às vezes a gente abraça o próprio corpo, sabe? E às vezes nos espalhamos. Tô vendo vocês. Preste atenção no que seu corpo está fazendo agora. Daqui a pouco a gente vai voltar a isso. Nós somos fascinados pela linguagem corporal, principalmente a dos outros. Adoramos analisar uma interação estranha, um sorriso, um olhar de desprezo ou até mesmo um aperto de mão. Um simples aperto de mão, ou a falta dele, pode virar assunto por semanas nos maiores jornais do mundo. Quando a gente pensa em comportamento não verbal, a gente pensa em comunicação. O que sua linguagem corporal está dizendo para mim e o que a minha está dizendo para você. Há muita ciência por trás disso. Os cientistas sociais estudam há anos como a linguagem corporal influencia o julgamento que fazemos uns dos outros. E esses julgamentos podem prever coisas muito importantes na vida. Quem a gente contrata, quem a gente promove, quem a gente chama para sair. Uma pesquisadora demonstrou que, ao assistir a vídeos de 30 segundos, sem som, de médicos e pacientes, as pessoas conseguiam prever quais médicos seriam processados. Não pela competência, mas pela impressão que eles passavam. Outro estudo mostrou que julgamentos de 1 segundo sobre o rosto de candidatos. Políticos preveem 70% dos resultados das eleições. Até os emojis que você usa numa negociação online podem te dar resultados melhores. Mas a gente esquece de uma coisa. Além de influenciar os outros, nossa linguagem corporal também influencia a nós mesmos. Ela afeta nossos pensamentos, nossos sentimentos e até nossa fisiologia. Eu sou psicóloga social e estudo dinâmicas de poder, então foi natural eu me interessar por como demonstramos poder sem palavras. No reino animal, sinais de poder são sobre expansão, se fazer grande, abrir o corpo, ocupar espaço, e nós, humanos, fazemos a mesma coisa, tanto quando temos poder, quanto quando nos sentimos poderosos. Pense naquele gesto da vitória. Braços erguidos em V, queixo levantado. É universal. Até pessoas que nasceram cegas fazem isso sem nunca terem visto. E quando nos sentimos impotentes, fazemos o contrário. A gente se encolhe, cruza os braços, se fecha. Animais e humanos se comportam da mesma forma. Quando duas pessoas com níveis diferentes de poder se encontram, seus corpos se complementam. Um se expande, o outro se retrai. Observando meus alunos de MBA, eu via toda essa gama de posturas. Alguns entravam na sala como verdadeiros alfas, dominando o espaço antes mesmo da aula começar. Outros entravam quase em colapso, encolhidos, falando pouco, participando pouco. E a participação valia metade da nota. Notei que as mulheres, em especial, tendiam a adotar posturas de baixa potência, e isso poderia estar afetando o desempenho delas. Então surgiu a pergunta: se a gente pedir para as pessoas fingirem posturas de poder, isso pode mudar como elas se sentem e agem? Sabemos que nossa mente muda nosso corpo, mas será que o nosso corpo pode mudar a nossa mente? Se sorrir pode nos deixar mais felizes, será que adotar uma postura de poder pode nos fazer sentir mais confiantes? Sabemos que pessoas poderosas são mais assertivas, otimistas, pensam de forma mais abstrata e assumem mais riscos. Fisiologicamente, elas têm mais testosterona, o hormônio da dominância e menos cortisol, o hormônio do estresse. Líderes eficazes têm essa configuração hormonal. Então fizemos um experimento simples. Pedimos para as pessoas adotarem posturas de alta potência, como a da Mulher Maravilha, ou de baixa potência, como se encolher numa cadeira, por apenas 2 minutos. Depois medimos como elas se sentiam, se elas topariam assumir um risco, e coletamos saliva para medir os hormônios. O resultado foi incrível.
incrível. Entre os que fizeram as poses de poder, 86% decidiram arriscar, contra apenas 60% do outro grupo. O nível de testosterona de quem fez a pose de poder aumentou 20%, enquanto o do outro grupo caiu 10%. O cortisol, o hormônio do estresse, caiu 25% no grupo de alta potência e aumentou 15% no de baixa potência. Tudo isso em apenas 2 minutos. Mas isso funciona na vida real? Numa entrevista de emprego, por exemplo? Fizemos outro estudo. Os participantes fizeram as poses antes de uma entrevista super estressante, com avaliadores que não davam nenhum feedback, nenhuma reação. Depois, os avaliadores, sem saber quem tinha feito qual pose, assistiram aos vídeos e escolheram quem eles contratariam. Eles escolheram, de forma consistente, as pessoas que tinham feito as poses de poder. Não pelo conteúdo do que falaram, mas pela presença, pela confiança, pela naturalidade que transmitiram. As pessoas dizem, mas isso parece falso. Eu não quero fingir até conseguir. E eu entendo. Quando eu tinha 19 anos, sofri um acidente de carro, muito grave, tive uma lesão cerebral e me disseram que eu não conseguiria terminar a faculdade. Minha identidade de pessoa inteligente foi arrancada de mim. Eu me senti uma impostora por anos, mesmo em universidades de renome. Até que um dia a minha orientadora me disse: finja, continue fingindo. Faça todas as apresentações que te assustam. Continue se forçando, até que um dia você vai olhar para trás e perceber que se tornou aquilo. E foi verdade. Anos depois, uma aluna veio me procurar dizendo: eu não sou boa o suficiente para estar aqui. E naquele momento, eu percebi que eu mesma não sentia mais isso. Eu tinha me tornado quem eu apenas fingia ser e ajudei aquela aluna a fazer o mesmo. Por isso, meu conselho não é finja até conseguir. É finja até se tornar, faça até que aquilo se torne parte de você. Pequenos ajustes podem levar a grandes mudanças. 2 minutos podem mudar a sua biologia, seu comportamento e os resultados da sua vida. Antes da sua próxima situação estressante, uma entrevista, uma apresentação, uma conversa difícil, encontre um lugar privado. Pode ser o banheiro, feche a porta, levante o peito, abra os braços, ocupe espaço por 2 minutos, ajuste seu corpo para que sua mente também se ajuste e compartilhe isso. Essa ideia não é minha. Ela é simples e acessível. As pessoas que mais precisam são as que têm menos recursos. Elas só precisam do próprio corpo, de um pouco de privacidade e de 2 minutos. Isso pode mudar vidas. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!